Tá vendo a tela compartilhada aí? Quem foi que entrou? Ana Eu não Maria. tô vendo. Eu não tô vendo, não. Aqui tá dizendo que tá. Deixa eu ver se... Quando aparecer, você me avisa, por favor. Ai, ai. A tela já está aparecendo? Aqui tá dizendo que tá compartilhando, agora pelo menos tá gravando aqui. Eu sei que o Skype grava, então para mim é mais tranquilo. Gente, a tela está compartilhando? Agora tá aparecendo. Sim? Pronto. Sim. Vou continuar agora, viu? Ufa! Não é possível que hoje essa aula não sai. Ó, vou fazer um apanhado aqui, tá? Que a gente já perdeu a nossa linha de raciocínio. As fases do ciclo de vida da família, o que seriam? Estágio que as pessoas e que as famílias passam, tá bom? Igual a fase do desenvolvimento que vocês estudaram, possivelmente. Ok. A família é o lugar que dá origem à história de cada pessoa. Já falamos que esse espaço aqui da família, né, é um espaço privado, onde tem relações mais íntimas, mais espontâneas, ou pelo menos deveria ser assim, né? A família seria mesmo a base desses relacionamentos. Porém, a gente não pode escolher a qualidade desses membros. O que seria isso? Escolher como seria um pai perfeito, como seria uma mãe perfeita, como seria um irmão perfeito, né? Isso a gente não pode escolher, a não ser pelo casamento, talvez. A gente pode escolher a pessoa que a gente vai se relacionar. Porém, essa escolha também que a gente faz também tem muita carga inconsciente, ou seja, às vezes a gente escolhe pessoas muito baseado na nossa representatividade que a gente teve na família, né? Que nós tivemos
as nossas referências familiares, ainda deu o exemplo da relação abusiva, né? Então, dessa forma, a gente não deve impor padrões normais de relacionamento da família, né? Nas famílias, porque é prejudicial. Porque a gente não deve dizer que a família tem que ser assim, tem que ser assado. Aqui a gente fala muito sobre regras, sobre limites, sobre funções, né? Sobre, enfim, sobre aquilo que cada membro poderia fazer para poder melhorar, né? Ter uma funcionalidade melhor nessa família. Só que é muito prejudicial a gente impor padrões, dizer que toda família tem que ser assim, tem que ser assado. Até porque o quê? Cada família tem sua constituição diferente, né? E cada família tem particularidade, tem suas próprias características. E essas características particulares, né, esse movimento aí dessa família, a gente pode chamar de fases do ciclo de vida das famílias. Ok? Lembra de fases. A pessoa está numa fase hoje, pode estar numa fase diferente. E aqui a gente vai ver algumas características dessas fases. Principalmente, a gente tem que reconhecer essas fases para compreender melhor as dificuldades que essas famílias encontram, né, que essas pessoas encontram, e melhorar uma possível forma de contribuir para essas famílias, tá? Então, acaba que temos um enfoque trigeracional, como eu já falei também. O que seria isso? O enfoque em 3 gerações, né? Podemos dizer aí, avô, mãe e nós aqui da 3ª geração, né? A não ser que vocês tenham filhos, aí vocês não vai ser tipo nós, não vai ser a última geração, vocês vão ser a geração de pais aí. Mas, basicamente, isso compreende 3 gerações. Ainda falei que é muito importante vocês entenderem essa noção aí de fase dessas 3 gerações por causa do genograma, né? Porque a nossa avaliação, vou até repetir aqui, a nossa avaliação dessa 2ª unidade vai ser o genograma e o resumo das aulas, ok? E não é resumo, gente, no sentido de falar uma frase, não, tá? O resumo do assunto das aulas. Se não assistiu a aula, pode ler o texto, que o texto, em complemento, né, com a aula, você vai fazer esse resuminho aí. Lembrando também que esse resumo não é um resumo no sentido de copiar a frase lá do texto e colar, viu? Não é para fazer isso. Então, um resumo não precisa ser muito grande, tá? Um resumo tamanho ok, contanto que seja um resumo bem explicado, o que você entendeu daquele assunto, o que você entendeu daquele capítulo, mostrando a entender que você tem propriedade naquilo, né? Naquele assunto, tá? O resumo e o genograma. Inclusive, vou até passar as datas aqui para vocês, que eu quero esses. Inclusive, a data, na verdade, já está lá no AVA, né? Mas vamos lá. Vamos ter aula de tira dúvidas do genograma, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. A entrega dos resumos vão ser dia 27/11 e a entrega do genograma vai ser dia 30/11. E tá tudo lá no AVA, as datas, o nome lá, a plataforma já lá para vocês anexarem e tudo mais. Já vai estar disponível antes disso, mas a data final vai ser essa, viu? Ok. Lembrando também que nós teremos aula extra. Concluído. Então, enfoque nessas 3 gerações, nessa tarefa de desenvolvimento de cada estágio, que cada estágio desse vai ter uma tarefa, vai ter uma forma que as pessoas têm de se relacionar, enfim, vai ter sua própria característica. Essa tarefa seria as funções, o papel de cada membro da família. Já falamos, cada membro tem o seu papel para se diferenciar, né, para poder exercer na família. E vamos entender também as dificuldades de cada transição. Porque, por exemplo, se você era criança, você tinha certas dificuldades na sua infância. Logo, você passou para a adolescência, você acabou tendo dificuldade diferente de quando você era criança, né? A partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, vamos tendo dificuldades diferentes, tarefas diferentes, coisas diferentes.
Então, essa transição vai ser bem com cada características específicas e cada tarefa específica. E aqui a gente vai ver agora as fases, os estágios. Que seriam 6 estágios, tá? Basicamente. Lembrando que nenhum desses estágios precisa obrigatoriamente viver um para poder passar para o outro. Inclusive, as famílias, né? Que devem se chamar famílias e não família. As famílias, elas têm suas próprias formas de se constituir. Então, isso é bem particular. Porém, é possível a gente reconhecer esses estágios para que a gente entenda qual fase aquela família está passando e qual a dificuldade delas e por que ela está passando por aquela dificuldade, tá? Então, seriam 6 fases. Jovem solteiro, família sem filhos, tá? Família sem filhos poderia ser um casal, poderia ser uma pessoa, né, que resolveu estar parte da sua família nuclear. Família com crianças, o casal ou a pessoa, o indivíduo que resolveu ter aí um filho, né, uma filha. Família com adolescentes, que seriam basicamente essa criança que cresceu, né, ou até mesmo, sei lá, uma pessoa adotiva, adolescente, enfim, família com adolescentes, porque família com adolescentes tem características muito específicas, é diferente de uma família com criança somente, né? Lembrando que isso aí, ó, se vocês forem perceber, vai andando de uma fase para outra, de uma fase do desenvolvimento para outra. Então, cada fase dessa é específico, não é a mesma coisa de uma criança para um idoso para uma pessoa adulta, né? Então, a próxima fase seria o quê? Família no meio da vida, que seria uma pessoa adulta, né? Naquele meio da vida mesmo, sem estar na infância, sem estar na velhice. E família com estágio tardio, que seriam isso, os idosos, as idosas, tá? Que está mais para o final da vida, podemos dizer. Essas fases estão numeradas de forma cronológica, né, e didática mesmo. Mas isso não é obrigatório, tá? Não é obrigatório que precisa ser do 1 até o 6, que precisa ser 1, 2 e 3. Tudo ok até aqui? Ok, então, vou dar prosseguimento. Aqui nós temos... Agora vamos conhecer esses estressores e por que são chamados assim, né? Que eu tinha parado nessa parte. Uma família não passa pelas fases do ciclo de vida linearmente, né? O que seria linear? Em forma de linha. O que seria linha? Uma linha reta, de A para B. A gente sabe que pensar linear é um pensamento o quê? Do antigo paradigma, né? Esse novo paradigma, ele é o quê? Circular. O que seria isso? Não é de A para B, é de A para B, de B para A, de B para C, de B para Z, entende? Não necessariamente é uma coisa assim tão direta, de que uma coisa leva a outra, tá? Isso é o novo paradigma, que a gente já falou também sobre isso nas outras aulas. Então, não é incomum, né? Na verdade, é super natural que cada uma dessas famílias, elas passem por 2 ou 3 fases dessa, né? Simultaneamente, acontecendo o quê? Junto. Como eu falei, não é obrigatório que seja assim, o primeiro estágio, depois você tem que passar pelo segundo, depois passar pelo terceiro. Como cada família tem sua constituição, ela foi formada lá do seu próprio jeito, a gente não sabe. Inclusive, por exemplo, a fase 3, que é a fase com adolescente, né? Pode ser o quê? Pode ser a criança que cresceu e pode ser um adolescente simplesmente adotado, não é? Então, necessariamente, não precisa viver uma fase para poder passar para outra, né? Mas a gente tem que conhecer cada estágio desse, para saber as dificuldades das pessoas. Porque a gente pode achar que problema é X, inclusive a sistêmica tem esse olhar de se interessar pelo sintoma, porém desfocar do sintoma, saber que o sintoma não é só aquilo que a gente está vendo, né?
de enxergar de forma ampla o que seria isso. Por que esses estágios são importantes? Para a gente entender, porque assim, as famílias elas vão entregar ali para a gente o sintoma, né? A narrativa da família. Aí a gente só fica focada naquela narrativa, a gente não consegue tratar a família de forma, né, funcional, com que a família cesse aquele sintoma, com que a família seja autônoma nos seus próprios problemas. Se a gente ficar só focado naquela narrativa. Então a gente tem que ampliar, saber o quê? Quais são as fases do desenvolvimento dela, o que está acontecendo naquela família, quantos estágios está naquela família, assim, está acontecendo simultaneamente. Então, a passagem por esses estágios sofre influência de vários fatores. Esses fatores são chamados o quê? Estressores da família. O que seriam estressores? Fases, dificuldades que a família tem, né? Os sintomas que as famílias sentem, tá? Então, esses estressores são verticais. O que seria vertical? De baixo para cima, né? Reto mesmo, ó. Horizontal, horizonte, deitado. Você sabe o que é, né? Horizontal, vertical, ok? Então, esses estressores têm características diferentes de verticais e horizontais. E por que chamou estressores, como eu já falei? Toda fase que a gente passa, toda coisa diferente, a gente acaba tendo um nível de estresse, vamos supor. Vocês não eram graduadas ainda, né? Vocês estão ainda quase graduando. Quando vocês entraram na faculdade, era o que? Era uma fase nova da vida de vocês. Era uma fase de desenvolvimento da vida de vocês. Então, era uma coisa nova, uma coisa assim, né? Inédita. Logo, toda coisa nova, todo acontecimento novo, ele gera estresse no indivíduo. A mesma coisa dessa pandemia que a gente está vivendo. Alguém esperou a pandemia? Não esperou. Então, é uma coisa nova que a gente está vivendo. A gente não conhecia ainda uma pandemia. Então, logo que a gente entrou nessa pandemia, a gente ficou o quê? Estressada. Todo mundo ficou assim, sem saber o que esperar, né? A mesma coisa quando acontece uma coisa nova na família. A família fica sem saber o que esperar, fica o quê? Estressada, né? Gerando sintomas. E como eu já falei, muitas das vezes a família tenta até tapar esse sintoma, né? Tentar o quê? Recuperar a homeostase familiar, que seria isso, o equilíbrio familiar, né? Então ela tenta não sentir aquele sintoma, não provar que está passando por aquela dificuldade, ok? Então vamos falar agora desses estressores. Seriam estressores verticais, como eu já falei, de baixo para cima. Vocês vão entender porque que é de baixo para cima. Tem uma linha, quem lê o texto vai ver aí, viu aí como que funciona isso. Que seriam padrões de relacionamento. Padrões de relacionamento e de funcionamento que são transmitidos de gerações para gerações seguintes. Por exemplo, toda a nossa vida é baseada em padrões representativos que nós tivemos de algum lugar. Ou seja, se são representativos, nós tivemos algum tipo de referência, algum tipo de o quê? De precedência. O que seria isso? Alguma coisa veio antes. Ninguém cria um hábito do nada. Ninguém cria um padrão do nada. Ninguém, né? Eu acho que no primeiro dia de aula a gente falou sobre padrão, sobre a forma como a gente repete certas coisas na nossa vida. Muito desses padrões são o quê? Intergeracionais, na verdade, transgeracionais, que passam de uma geração para outra, e são muitas das vezes inconscientes. O que seriam esses padrões inconscientes? Que às vezes a gente só faz. A gente não fica pensando, olha, eu vou fazer isso, eu vou ali, vou fazer isso, amanhã eu vou fazer assim, assim, assado. Né? A gente repete esses padrões, muitas das vezes de forma inconsciente. De acordo com o quê? Com o que a gente aprendeu dos nossos pais, nas gerações anteriores, né? E os nossos pais aprendeu com os avós. E às vezes são padrões tão interessantes que necessariamente não precisa de uma convivência para poder se aprender, vamos supor. Pode ser que vocês nem viveram com os avós de vocês, mas tem muitas características que vocês podem repetir, né? Muitos padrões que vocês podem repetir dos avós de vocês. Podem ser que muitas de vocês nem conhecem os avós, mas tem muita coisa que pode repetir. Características físicas, sei lá, padrão de repetição de comportamento mesmo, tá? Então, isso está muito enraizado na gente, querendo ou não. Então, esses padrões, muitas das vezes, são repetidos de forma inconsciente, tá? E já os estressores horizontais, eles são o quê? Horizontais, né? Do horizonte, tudo bem.
são passagens de um outro ciclo de vida chamado de eventos previsíveis que podem sofrer interferência de eventos imprevisíveis. Ou seja, eu estou esperando ali aquele evento, é previsível, né? Estou prevendo, porém tem muitos desses fatores que podem influenciar nesses eventos previsíveis, como acidente, morte. Isso, na verdade, a gente saber que pode ter um acidente, a gente pode saber que tem uma morte, mas a gente não está esperando, a gente não sabe que dia que algum membro da família vai falecer, que algum membro da família vai ficar doente, que algum membro da família vai acontecer o quê? Um acidente. Então, esses eventos horizontais, esses estressores horizontais, são muito de acordo com o tempo, né? Pode alguém falecer amanhã, pode alguém ficar doente amanhã. Então, vai depender do tempo, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, horizontais, a gente vai pensar, ó, deixa eu passar aqui para vocês entenderem essa linha de raciocínio, ó. Esse horizontal, essa linha aí, reta, que tá vendo, que vocês estão vendo, são de acordo com o tempo, são os estressores o quê? Horizontais. Tudo que pode acontecer nessa transição do ciclo de vida, né? Esses imprevistos aí, a morte precoce, doenças crônicas, acidente, né? De acordo com o tempo, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, pode ser 20 anos, pode ser, né? É tudo que a família está passando durante todo esse tempo, toda essa linha aí. Então, esses níveis do sistema seriam o quê? Deixa eu voltar lá para vocês entenderem. Seriam esses estressores verticais, padrões de funcionamento e de relacionamento, de baixo para cima. Cada bolinha dessa aí, ó, tá vendo? Tá sendo uma geração diferente, tá sendo um tipo de funcionamento diferente, por exemplo. Tem a ver com os níveis sociais, culturais, políticos e econômicos. Seria isso, né? Tem a ver com gênero, com religião, com etnicidade, com várias outras coisas com que pode estar estressando essa família, né? Tem a ver com comunidade, com colegas de trabalho, tem a ver com a família ampliada, o que seria isso? Família com mais membros na família, né? Que ampliou aí esses membros. Tem a ver com a família nuclear, o que seria a família nuclear? A família que vocês, que geraram vocês, né? Podemos dizer, o pai, a mãe. Não que geraram especificadamente, né? Mas a família nuclear, o que quer dizer com o pai e a mãe. E tem a ver com o indivíduo. Então, assim, ó, você vê que essa bolinha aí, ó, vai descendo, até chegar nessa bolinha nuclear aí, a bolinha preta, né? Então, tem vários fatores que influenciam esse estresse da família, essas fases do ciclo de vida da família. Isso tudo é para quê? Para vocês entenderem o tanto de fator que tem influência na saúde da família, né? Que às vezes a família pode estar aparentemente perfeita, mas está passando por várias fases dessas, por vários padrões de funcionamento, está passando por várias coisas. E esses padrões verticais, de baixo para cima, tem a ver com o quê? Com todos esses níveis que a gente já falou. E tem a ver com padrões, com mitos, com segredos familiares. Gente, cada família tem segredos. Segredos esses que muitas das vezes ninguém pode tocar no assunto, mas todo mundo sabe daquele segredo. Que tipo de segredo é esse? Esses segredos vocês vão especificar no genograma de vocês, viu? Ah, mas minha família não tem segredo. Possivelmente tem, mas você não sabe desse segredo. Toda família tem um segredo, gente. O que seria um segredo? Ou uma traição, ou uma adoção, ou um aborto. São tipos de segredos mais comuns numa família, que ninguém quer falar sobre aquilo. Aquilo é muito estressante para a família. Todo mundo sabe, ou na verdade a maioria pode saber daquele estressor, daquele segredo, tá? Mas os membros não falam, tipo assim, ah, gente, tal pessoa sofreu aborto assim. Ninguém fala sobre aquilo, apenas esconde, abafa, porque tem aquilo como um estresse para a família, como uma coisa muito errada de se falar, tá? E esses segredos, eles vão acabar fortalecendo os mitos da família. O que seriam esses mitos? O que seriam esses mitos? Seriam coisas que a família acredita ser verdade. Quer dizer que é mentira? Não é sobre mentira e verdade. São coisas que a família acredita fielmente. Ou seja, para essa família, vamos supor, o casamento deve ser blindado. Não deve ter traição, muito menos aborto. Gerou a criança, tem que ter a criança. Então, a família deve acreditar o quê? Que para a família ser feliz, para ter amor,
A família deve tentar restabelecer ao máximo o casamento, ou seja, não deve ser traição. Logo, vamos supor que o segredo dessa família seja o quê? Uma possível traição. Alguém traiu aí alguém. Só que ninguém fala sobre isso, gente. Por quê? Para manter o mito da família, né? Logo, se a família tem que estar intacta ali, por que a gente vai ficar falando sobre uma traição que aconteceu? Abafa. Vocês estão conseguindo entender? Isso, gente, a gente está falando aqui, eu estou falando aqui, de forma o quê? Consciente. Vocês não vão ouvir nenhuma família falando, ó, gente, o meu mito é esse, o mito da família é esse. Vocês, como psicólogas, têm que analisar esses mitos, têm que descobrir esses mitos. Esses mitos, eles estão muito bem escondidos e os segredos também. As famílias não vão falar sobre isso, inclusive, muitas dessas famílias não reconhecem que tem segredos. Elas nem sabem que aquilo é um segredo para elas, né? Então, elas acham que para manter a homeostase delas, né, tem que apenas viver, tem que passar por aquilo ali. E muitas das vezes, depois que um membro da família tem um sintoma, é que essas famílias vão entender que aquilo ali pode ser um mito, que aquilo ali pode ser um segredo, né? E isso só vai ficar, muitas das vezes, coerente com o sintoma, você só vai ficar nítido com o sintoma que as famílias vão estar externalizando, vão estar fazendo na narrativa delas, né? Só quando você investigar ou quando você fizer o genograma. Gente, muito desses mitos, desses segredos, só são possíveis ser detectados com o genograma. Não tem jeito. Não tem jeito. E hoje tem tarefa, mas deixa eu terminar aqui. Deu para entender esses estressores horizontais e verticais, a diferença deles? Horizontais tem a ver com o quê? Com o tempo, com essa transição do ciclo de vida, com a morte precoce, ou doenças crônicas, ou acidentes que as famílias passam em relação ao tempo aí. Então, são coisas previsíveis, que a gente sabe que pode passar, mas são coisas imprevisíveis, que a gente não sabe quando passar. Tem muito a ver com o tempo. A gente não controla essas coisas, tá? E tem esses estressores verticais aí, que tem a ver com os mitos, com os segredos, com a forma como a família está vivendo esses níveis, que é o quê? Esses níveis sociais, culturais, né? De gênero, religião, tudo isso tem a ver. Tudo isso vai influenciar nesse estresse aí que essa família pode estar passando. Então, aqui nós temos, ó, os exemplos dessas fases, assim, exemplos não. Mas essas fases que as pessoas passam, geralmente, vamos entender cada estágio desse, ó. A fase do ciclo de vida familiar. Esse primeiro estágio é o jovem solteiro saindo de casa, né? E vocês lembram das tarefas lá, da tarefa que cada fase, cada transição dessa, cada estágio desse passa? Então, a tarefa seria, nesse processo emocional básico de transição, seria desenvolver a responsabilidade emocional e financeira por si mesma. Né? O jovem, quando está saindo de casa, ele espera isso, desenvolver responsabilidade suficiente. Inclusive, muitas de vocês já devem estar nessa fase, né? Ou passaram por essa fase, estão passando por essa fase. De sair de casa. E quando a gente sai de casa, a gente espera o quê? Ter responsabilidade emocional, ter responsabilidade financeira, para conseguir se sustentar aí, né? Fora da família, longe da família. Então, quais seriam essas mudanças qualitativas, né? Quais seriam essas mudanças, essas dificuldades para prosseguir com esse processo, com essa fase? Diferenciação da identidade em relação à família de origem. Ou seja, a partir do momento que você sai de casa, você precisa ter uma identidade à parte da sua família. Você tem características diferentes da sua família, né? É preciso haver essa diferenciação aí de identidade em relação à sua família de origem. Tem também o quê?
o desenvolvimento de relacionamentos íntimos com adultos iguais. Que jeito difícil de dizer que possivelmente você pode namorar, não é? Conhecer outras pessoas, ter relacionamentos íntimos com outros adultos, que dificilmente a gente tem um relacionamento íntimo quando a gente está dentro da nossa família, dentro da casa da nossa família, um relacionamento íntimo que tenha essa intimidade mais intensa, né? Quando a gente consegue sair de casa, a gente consegue ter um relacionamento íntimo mais espontâneo. Só que isso depende muito o quê? Das regras da família, de como que a família expressa essa aceitação ou não, né? E pode ser também o quê? O estabelecimento de uma identidade em relação ao trabalho e à independência financeira. Se esse indivíduo aí trabalhar, né, ou fizer uma faculdade, vai haver uma identificação, né? Você vai formar uma nova identidade em relação a essa nova estrutura da sua vida. Vamos agora para o segundo estágio. A família sem filhos, que seria a união pelo casamento, né? O comprometimento com o novo sistema familiar. Esse seria o novo desafio e esse novo processo. Tem um comprometimento com o novo sistema familiar. E já essas mudanças, né, seriam o quê? Formação do sistema marital, realinhamento dos relacionamentos com as famílias ampliadas e amigos para incluir o cônjuge. Então, seria o quê? Seria uma transição ali que estaria em eterno equilíbrio para poder realinhar esses relacionamentos com as famílias anterior, né, e com essa família ampliada aí, com amigos, incluindo essa pessoa que você casou, né, para incluir ali todo mundo nesse meio, para ninguém sair, digamos, para todo mundo se sentir pertencente, né? Esse terceiro estágio seria família com crianças. Gente, vocês entendem que cada estágio desse tem uma particularidade? É uma fase diferente, tem características diferentes, tem desafios diferentes, né? Então, qual seria o da família com crianças? Aceitação de um novo membro do sistema familiar, né? Se adaptar para aceitar esse novo membro. Não é só aceitar e dizer assim, olha, eu aceito esse novo membro. O que eu posso fazer para esse membro se sentir pertencente, para aceitar de forma incluída esse membro, né? Essa nova criança aí na família. Então, o que seria necessário para isso acontecer? Ajustar o sistema conjugal para criar espaço para os filhos, né? Unir as tarefas de educação dos filhos, nas tarefas financeiras e domésticas. Então, tem que dar conta dessas coisas, porque acaba criando outras coisas para poder dar conta a partir do momento que nasce uma criança, né? Não é somente o casal, a gente já explicou aqui sobre essa diferença de que a partir do momento que nasce uma criança, passa a ser do subsistema conjugal, do subsistema conjugal, para poder dar conta desse subsistema que seria parental, né? Esse casal tem que dar conta desses dois subsistemas agora, então tem que se unir aí e realinhar essas tarefas, né? Na educação dos filhos, tarefas financeiras, domésticas. Então, são várias coisas ao mesmo tempo para esse casal aí dar conta. E realinhar os relacionamentos com a família ampliada também, gente. O que seria isso? Dar conta dessa família anterior, dessa família nuclear, dar conta também dos amigos do casal, dos amigos da família anterior, desses papéis de pais, né? E desses papéis de avós. A partir do momento que vocês são pais, né? Enfim, que as famílias tornam-se pais e mães, tem que dar conta de incluir os avós também, né? Já passou para uma nova geração, gente. Já tem aí uma nova geração na mesa. Então, tem que dar conta de incluir os avós e dar conta de todas essas tarefas. Pense se isso não é estressante, gente, para a família que está vivendo isso, para as famílias que estão vivendo isso. O tanto dessas coisas novas que são estressantes. Tudo ok?
Vou dar prosseguimento. Esse quarto estágio seria famílias com adolescentes, né? Que seriam mais uma particularidade, mais uma característica diferente de uma criança, de um adulto, né? Os adolescentes têm suas certas demandas próprias. Então, qual seria esse processo emocional que dessa transição que essa família com adolescente estaria passando? Aumentar a flexibilidade das fronteiras. Vocês lembram? Ou pelo menos eu espero que vocês lembrem. Vocês lembrem da regrinha lá, que o adolescente queria voltar meia-noite, aí os pais começaram a flexibilizar esse horário. Ah, não, então meia-noite não, bora botar 11 horas. Aí o adolescente, não, 11 horas não vai dar, não sei o quê, bora 11h30 então. Então, eles flexibilizaram uma dessas regras, né, essas fronteiras aí que essa família estipulou para esse adolescente. Essa questão da hora aí, meia-noite, 11 horas, 11h30, é apenas um exemplo. Mas seria uma forma da família viver de forma mais funcional, de forma mais saudável. Porque a partir do momento que é um adolescente, gente, pode achar o que quiser, mas vai ter que começar a flexibilizar aí essas fronteiras, essas novas regras, né? Porque senão a família vai acabar adoecendo. Porque, pensa bem, se a família de, sei lá, de 10 anos atrás fosse exatamente igual à de hoje, com as mesmas regras, o mesmo jeito, as mesmas fronteiras, imagine que difícil seria. Temos que adaptar as novas formas de se relacionar, as novas famílias, novas constituições familiares estão mudando. Hoje não é mesmo de 10 anos, nem de 50 anos, muito menos de 100 anos atrás. Então, as mesmas fronteiras de 100 anos, de 50 anos atrás, não vai ser a mesma de hoje. Inclusive, muitas dessas famílias... Inclusive, muitas dessas famílias, elas podem achar que precisam ser igual 50 anos atrás. Vocês lembram? 50 anos atrás, 9 horas da noite, era uma das regras, assim, só estou chutando, né? Uma das regras. 9 horas da noite, os adolescentes tinham que estar o quê? Dentro de casa. Todo mundo, na verdade, devia estar dentro de casa, né? Então, era uma regra aí que todo mundo tinha que estar dentro de casa, ninguém tinha que estar na rua. Hoje em dia, a gente entende que as pessoas, né, os adolescentes e tudo mais, têm uma necessidade de quê? De sair, de ter sua própria identidade, de ter sua própria diferenciação da família. Então, como que essas pessoas fazem isso? Elas vão ficar dentro de casa o tempo todo, dentro das famílias o tempo todo? Não. Elas vão tendo suas vidas, né? E como que ela vai conseguir isso? Vai ter regras, vai exigir, na verdade, regras e limites diferentes de 50 anos atrás, por exemplo, de voltar para casa 9 horas da noite, né? Então, essas famílias têm que se adaptar, gente, a essas transições. Por isso que se chamam estresses. As famílias nem sempre estão preparadas para mudar essas regras, para conhecer, mudar esses segredos na família, né, que é um dos estressores, para mudar essas fronteiras que elas passaram muitas das vezes a vida acreditando que aquilo era o certo. Depois elas descobrem que se elas não adaptarem às novas mudanças, não vai dar certo para elas. A família vai adoecer. As famílias já estão adoecendo, inclusive. Vou dar outro exemplo aqui. Vou dar um exemplo bem básico, que é o que vocês, as famílias de vocês, podem estar passando ou podem já ter passado, que é a fase que o adolescente, o que é adulto, enfim, que um dos filhos ou uma das filhas saem de casa para poder fazer a faculdade, né? Então, é um estresse na família, o quê? Lidar com uma nova casa, novas contas, né? Porque muitas das vezes vocês vão ser mantidas financeiramente, até emocionalmente pela sua família nuclear, né? Então, a família tem que dar conta de tudo isso, é um novo estresse. É claro que a família vai falar assim, nossa, é um novo estresse agora. Gente, mais uma vez, não achem que esse estresse, ele é dado de forma consciente. As famílias apenas vivem o estresse. E quando vê, o estresse está lá enraizado, tá? Então, por isso que a gente precisa entender como que essas fases, essas transições acontecem. Para a gente entender, olha, esse estresse aqui pode estar por trás do quê? De tal mito, pode estar por trás do quê? Tal segredo, olha aquilo.
Gente, tudo isso é muito analisado de acordo com o quê? Com tudo que a gente já estudou. Temos que analisar os subsistemas, temos que analisar as fronteiras das famílias, temos que analisar os padrões familiares, temos que analisar a narrativa das famílias, temos que analisar agora o quê? Os estressores da família. A gente não conhece uma pessoa, a gente não conhece nosso paciente, a gente não conhece o indivíduo, se nós não conhecermos quem ele é, gente, se a gente não conhecer a família dele, se a gente não conhecer os padrões de funcionamento desse indivíduo, porque esse indivíduo está ali comunicando com você, dando a narrativa para você como sintoma, mas o que é que tem por trás dessa narrativa? Tudo isso. E muito mais, inclusive, né? Tudo bem até aqui? Eu preciso saber se está tudo ok. Se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido. Se não fizer sentido, dificilmente vocês vão conseguir realizar o genograma. Ok? Eu vou até olhar aqui o plano, porque eu acho que o genograma vale 6 pontos. Deixa eu só olhar aqui para confirmar. Ei, professora, vai disponibilizar esse slide? Porque eu cheguei agora e não estou entendendo nada. Então, esse slide está lá no conteúdo do artigo que eu enviei. Eu não mando o slide. Como é que fala? O conteúdo está no artigozinho. Gente, o artigo é muito pequeno, tem 5 páginas. Vocês lendo o artigo, vocês vão entender. E a aula aqui está sendo gravada. Graças a Deus. Porque... Ah, beleza, então. Tá? Porque a partir do momento que eu disponibilizo o slide, limita vocês. A gente pode dizer que não, mas limita vocês. Por exemplo, em vez de vocês estudar lá o conteúdo, né, o capítulo que eu mandei, o material que eu mandei, vocês vão focar no slide. E o slide aqui é apenas um resumo do resumo que eu tento trazer para vocês. É apenas uma forma de tentar externalizar o que está lá, né, de facilitar a vida de vocês, do que está lá no conteúdo, né? Então, a partir do momento que a gente olha os slides somente, a gente fica muito limitado, a gente não aprende a essência. Ok? Calma aí, deixa eu olhar aqui o... deixa eu ver quanto que vai valer esse genograma. Na minha cabeça, tá que tá valendo 6 pontos, mas eu vou confirmar porque que tá no meu plano aqui. Ai, benção, desce. Cadê? Ó, para isso, eu não coloquei aqui. Eu achei que o genograma estava valendo 6. Mas ok, tá dividido aqui, ó, 5, 5. Tá dividido 5 do resumo e 5 do genograma. Ok, está lá, né? Se eu botei por alguma razão, deixa lá. Vamos continuar aqui. É Gabriela que chegou agora, né? Falamos, Gabriela, sobre as fases do ciclo de vida da família. Cada família passa por estágios. Vou só fazer o apanhado, ó. Esses 6 estágios aqui, a família passa. Toda família acaba passando por 2 ou 3 estágios desses simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Explicamos cada característica desses estágios aqui, quais são os estressores verticais e horizontais da família, que seriam isso aqui, ó. Horizontais, que tem a ver com o tempo, e verticais, que tem a ver com os padrões, os mitos e os segredos da família. Juntamente com o quê? Com os níveis desse sistema. O que seriam esses níveis? O nível social, o nível político, o nível econômico. Ok. Lídia dizendo que não está conseguindo entrar. Deixa eu tentar compartilhar aqui.
Deixa eu só mandar o link aqui para a Lídia. Ok, continuemos. Vamos para os 5 estágios agora. Aí sim, a gente falou aumentar essa flexibilidade dessas fronteiras com os adolescentes, né? Por causa dessa fase que já é diferente. Gente, a mesma regra para uma criança não é para um adolescente, né? A gente sabe que a gente tem que dar o quê? Confiança, tem que deixar o adolescente expressar a sua responsabilidade, flexibilizar essas fronteiras, né? Flexibilizar não quer dizer que esteja assim as fronteiras abertas, né? Pegar a porta e jogar fora. A gente tem que saber como, né? Porque cada regra, cada família tem sua própria regra. Eu não posso, como a gente falou lá no início, a gente não pode colocar um padrão de normalidade na família e dizer que a família tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é muito particular de cada constituição da família, de cada valor que a família tem mesmo, né? De quais são os valores delas. Então, isso é bem particular. Porém, com o adolescente, essas fronteiras têm que estar mais flexibilizadas, têm que estar mais ampliadas, né? Para poder dar ao adolescente mais autonomia, dá para poder ele se sentir mais incluído, porque o adolescente, querendo ou não, tem uma transição aí dessa identidade deles, né? Eles, na verdade, tentam participar de outros grupos, têm identidades em outros grupos fora da família, né? Logo, a gente tem que dar essa permissividade para o adolescente, para ele se sentir pertencente ao grupo da família e aos grupos externos que eles buscam identidade, né, pertencimento. Então, modificar esse relacionamento progenitor e filho, gente, geralmente é aqui, nessa família, com adolescentes, que começam essa intriga, né, desse relacionamento entre progenitor e filho, que seria isso, entre os pais e o filho adolescente, né, toda essa confusão de regra, de tudo mais. Isso é completamente natural, tá? Não é nada anormal, não. Inclusive, é até saudável ter essa modificação desse relacionamento aí. Para permitir o adolescente se movimentar para dentro e fora do sistema familiar. Olha que interessante. O novo foco nas questões conjugais e profissionais dos pais. Os pais vão acabar estando o quê? Na meia-idade. São novos, inclusive, novos sonhos, novas metas. A partir do momento que esse adolescente está quase virando adulto, né? Está sendo adolescente, os pais começam a ter novas perspectivas do que o adolescente lá quando era criança, né? Então começa também começa também a mudança no sentido de cuidar da geração mais velha, ou seja, já devem ter pessoas mais velhas nessa geração, pessoas mais idosas mesmo, né? Pode ter, não é uma regra também. Então, vamos agora para esse estágio 5, que seria a família de meia-idade. Lançando os filhos para o futuro também, né? Pensando que a gente cria o filho para o mundo, tem aquilo, né? Então, a gente vai dar o melhor que a gente pode para poder esse filho seguir em frente, né? Então, quais seriam esse comprometimento emocional? Aceitar as várias saídas e entradas no sistema familiar. Isso para a família é muito estressante. Quem está entrando, quem está saindo, quem está ali na sua fase de identidade, de novas identidades, né? Então, a partir do momento que a família tem alguém na meia-idade, tem também alguém que já está se transformando em adulto.
né? Ou seja, tem alguém que já está pensando em sair de casa, ou até mesmo para trabalhar. Sair de casa no sentido assim, gente, não somente ir morar fora de casa, mas criar uma nova rotina de trabalho, de estudo, enfim, ter novas rotinas, né? Porque quando a gente é criança, a gente não tem muitas responsabilidades, né? No sentido de coisas exteriores a não ser ir para a escola, né? A partir do momento que a gente é adolescente, a gente já começa a adquirir essa certa independência e esse certo senso de responsabilidade. Então, a partir do momento que a cidade vai avançando, as responsabilidades aumentam. A independência também, teoricamente, né, porque a gente sabe que nem sempre é assim, a independência aumenta. Então, é mais uma coisa para essa família aceitar, tá? Reorganizar esse sistema conjugal como dupla. Quem é esse sistema conjugal, gente? O casal. Reorganizar a dupla, ou seja, esse casal deve estar mais firme, mais forte, mais decidido do que nunca, né? Já que só o nível de estresse aí vai aumentando nessas novas transições. E o desenvolvimento também de relacionamentos de adulto para adulto. Ou seja, não terá só 2 adultos, que seria o casal nessa família. Terá outros adultos, que são os filhos. Ele dá com uma nova linguagem, uma nova forma de se relacionar, novas regras, novas fronteiras. Gente, as fronteiras da criança, mais uma vez, não é a mesma da adolescente. As fronteiras do adolescente não é a mesma do adulto agora, tá? Deve haver flexibilização. Inclusive, tem pais e tem mães que tratam o filho, sei lá, de 21 anos, o filho adulto, com a mesma limite, com a mesma fronteira, com o mesmo olhar que era criança. Tem pacientes, inclusive, que está em sofrimento com 21 anos de idade, fazendo faculdade, só que os pais ainda estão com aquele pensamento tão rígido de ela não sair no final de semana, ela não trazer namorado para casa, né? A gente sabe que isso é uma realidade das famílias ainda. E que o indivíduo adulto se encontra em sofrimento, porque ele já é adulto, gente. Uma menina de 21 anos de idade, já na faculdade, já saindo, né, de uma identidade familiar para uma identidade individual, essas famílias ainda encontram sérias dificuldades de adaptar a esse novo membro, que eu digo novo membro, né, porque um membro adulto é um novo membro. Essas novas aceitações na família. Não é tão fácil quanto parece, né? O indivíduo entra em sofrimento, sim. Minha água acabou. Já está quase finalizando. Então, vamos só aqui falar agora da família do último estágio, das famílias, né, do último estágio, que seria o estágio tardio. E aí, essa família no estágio tardio. O que seria isso? Quais seriam os novos desafios dessa família? Aceitar as mudanças de papéis geracionais. O que é geracionais, papéis geracionais? Papéis e funções de geração a geração, tá? Aceitar essas mudanças, que nem sempre são fáceis. E como que aceita essas mudanças? Mantendo o relacionamento e interesse em si mesmo, em o casal, né? Em si e no casal, diante das mudanças físicas e emocionais da idade. Mais um desafio, gente, para o adulto, na verdade, o adulto tardio, né? Lidar. E abrir espaço também para um papel central para a geração dos filhos, ou seja, é o momento geralmente que tem menos. Qual é a palavra? Menos interferências externas,
teoricamente, é um estágio da vida que é um estresse, é claro, mas é um estresse mais controlado, no sentido de que ali o casal, né, a família está focado nessas mudanças, nesse espaço central dos filhos. Os filhos já estão mais adultos, como as famílias dizem, né? Os filhos já estão criados, ou seja, tem menos problemas situacionais para poder lidar, né? Porém, chega a ser um estresse também, que sempre tem novas coisas acontecendo, lembra? Do estresse, dos estressores lá horizontais, que tem a ver com o tempo. Essas famílias, apesar de terem poucas variações no sentido de criança para adolescente, de adolescente para adulto, de faculdade, de estudo, de trabalho, essas coisas que as famílias acabam, né, tendo esse tipo de estresse, agora vai ter estresse relacionado ao quê? Agora não, outras fases também, né, mas continuadamente. A doenças, a outros problemas, a mortes, acidentes, enfim. Mais uma coisa para a família lidar. E lidar também com a morte prevista, que já que, a partir do momento que já tem alguém na família mais idoso, mais idosa, já se espera naturalmente uma morte desse indivíduo. Ou pelo menos deveria se esperar. Que horror, Brena, tem que esperar a morte. A gente sabe que a morte vai vir. E que quando a pessoa está mais idosa, essa morte tem mais chance de acontecer. A gente está falando aqui friamente. Como o quê? Como terapeutas, como profissionais, como psicólogas. A gente não tem que ficar lá com o paciente, coitadinho, alguém vai morrer. A gente tem que aprender a lidar bem com a morte, com a vida e com as fases de vida. Por quê? Porque possivelmente seu paciente não vai conseguir lidar, então vai ficar os dois lá chorando a morte? Não, gente. A gente tem que dar autonomia e dar uma base emocional segura para esse paciente, para dizer assim, você tem que lidar com a morte. Você tem que aprender a lidar com a morte, porque a morte ela vai acontecer um momento ou outro, né? É uma morte prevista, mas imprevista. Prevista no sentido de que, sim, todo mundo nasce e morre, e imprevista no sentido de que, quando isso vai acontecer? Olha que estresse grande, né? Mas é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Por hoje é só, porém temos uma atividade. Eu quero que vocês identifiquem aqui, ó, deixa eu voltar. Quero que vocês identifiquem aqui esses estressores das suas famílias, tá? Quais são os estressores nesse momento da família de vocês? E quais seriam... Ai, cadê? Esses estágios que vocês estão passando, que a família de vocês estão passando, tá? Vou deixar aí congelado nessa tela aí desses estágios. 15 minutos para vocês fazerem isso, agora. Todo mundo entendeu o que é para ser feito? 10h30. Não entendi, não. Então, para vocês identificarem, a tela aí não está nos estágios de desenvolvimento familiar, estágio de 1 a 6, identificar na família de vocês qual estágio a família de vocês estão passando nesse momento. E quais são os estressores nesse momento. Cada estágio desse tem um tipo de estressor, como a gente acabou de ver. Então, identificar que estágio é esse e qual seria o estressor que a família de vocês estão passando nesse momento. Entendida? Os estágios estão aí na tela, gente. É só se identificar. Qual estágio seria esse? E de acordo com cada estágio, né? Todo mundo não vai passar por esse estágio tudo junto, não, gente. Possivelmente vocês têm alguns desses, a maioria, né? Mas não é obrigatório. E qual seria o estressor desse estágio? Ok? 10h30.
Que droga.
Bora lá? Quem já finalizou aí? Quem vai ser a primeira? Ninguém? Quem já terminou a atividade? Eu terminei já. Ana Maria, deixa eu ver. Sim, Ana Maria. Qual é as fases, né, os estágios que a sua família e você passam nesse momento? Então, eu identifiquei 3. Uhum. Primeiro, eu e minha irmã, jovem solteiro, né? E tem os meus pais que estão na família no meio da vida. E tem os meus avós que estão na família no estágio tardio. Então, acaba tendo todos esses estágios. Ótimo. Tem algum adolescente, criança? Não tenho. Uhum. A gente já... Sim. Ótimo. Quais são os estressores que você identifica na sua família? Acho que é o momento de começar a sair de casa, né? Porque eu estou nesse processo de terminar a faculdade. E tem minha irmã também que ia fazer faculdade agora esse ano, mas por causa da pandemia vai ficar para quando começar mesmo de verdade. Mas aí tem esse processo de sair de casa, né? Então, acho que é o principal estressor. Entendi. Interessante. Arrasou. Obrigada. Nada. Quem é a próxima? Ninguém? Eu, professora, eu não sei se eu entendi muito bem, mas, então, eu aqui em casa, né? Uhum. Jovem solteira. Jovem solteira. Isso. Aí, como eu moro com meus avós, eles estão no estado tardio, né? Sim. E no momento só tem eu aqui em casa, então. E os estressores são o medo da morte, né? Uhum. E doenças crônicas. E também que eu estou quase saindo de casa. Olha, no caso, vocês têm medo de doenças crônicas ou vocês estão vivendo uma doença crônica? Já está vivendo doença crônica. Qual é? Oi? Qual é a doença? Diabetes, hipertensão. Ótimo, entendi. Ótimo. Gente, lembrem-se, todas essas características, né, diabetes, não sei o quê, pode não parecer que não tem nada a ver com psicologia, porque é doença física, mas tudo isso eu vou querer no genograma de vocês. Vocês estão entendendo? A senhora já explicou como vai fazer esse genograma? Não, ainda vai ter aula só disso. Aí vai ter aula de genograma. Eu só estou dando a introdução aqui só para vocês ficarem já amadurecendo a ideia, entendeu? Entendi. Vai ter aula de genograma, aí vai ter uma aula só para poder vocês mostrarem antes de terminar, entendeu? Antes de entregar o final. Antes de entregar o genograma final.
para vocês perguntarem, fazer alguma coisa em relação a isso. Porque genograma eu entendo que realmente é um pouco mais complicado. Ok? Então, tá. Obrigada, Gabriela. Quem é a próxima? Raíza. Raíza. Encontrei jovem solteiro, né? No caso, eu. Sim. E a minha família é um todo, né? Não interessa onde é que eu tô, não. Família com adolescente, o meu irmão. A família na meia idade, né? Que aí são os meus pais. Sim. E a família no terceiro estágio, que é a minha avó. E aí identifiquei os estressores horizontal, né? Não, acho que é horizontal. Deixa eu ver. Sair de casa. E tem a questão das doenças crônicas e o medo da morte com relação à minha avó. Que são algo imprevisível, a morte, né? E aí a gente sabe que está mais proposto. Entendi. Muito bom. Obrigada. Nada. Alguém mais? Só tem nós. Acho que já acabou. Como? Sim. Algo mais? Mais alguém? Ou só elas 3? Nós merecemos um ponto a mais. Eu já tá tudo anotado. Porque o resuminho, ele não vem só seco, né, gente? Toda atividade passada, ela, querendo ou não, ela é avaliativa. A gente sabe reconhecer quem faz todas as atividades e quem não faz. Aí depois tá lá reclamando de nota, né? Eu posso fazer alguma coisa por alguém que eu sei que está participando. Quem não está, eu não posso fazer nada, né? Professora, falando em resumo, então quer dizer que a gente tem que começar a fazer o resumo a partir dessa aula. Exatamente. Isso E como mesmo. é que é esse resumo? Então, o resumo que eu quero não é o resumo no sentido de fazer uma frase, fazer uma linha. Tipo, é um trabalho. É cada aula que a gente vai ter, cada conteúdo que a gente for dar, eu quero uma explicação de vocês em relação a isso. Um resumo da aula, o que foi dado nessa aula, o que vocês entenderam dessa aula. Lembrem-se, tem lá o PDF, né, do material que eu deixei lá desde o início, com a autoavaliação e tudo mais. Vocês lembram? Sim. Então, naquele modelo, tudo que está lá é o que eu quero. Que tá naquele planner? Isso. Entendi. Mais alguém? Não, a minha dúvida também era essa mesma que a de Gabi. Agora eu consegui compreender como fazer. Entendi. Ok. Uai, deixa eu ver aqui. Não, 27 por segundo. Isso. Mais alguém? Se não tiver mais ninguém, vamos finalizar. Por hoje é só. Desejo uma ótima semana a vocês. Ah, sim, ótima semana não. Quer dizer, ótima semana sim. Mas segunda. Deixa eu olhar. No dia 9. Cadê? Dia 9. Vamos falar sobre violência familiar, gente. Próxima segunda agora. Vai ser uma aula interessantíssima.
Vocês estão escutando? Sim. Ótimo. Violência familiar. Como eu falei, eu vou tentar, porque a gente vai ter que ter toda segunda terminar o nosso conteúdo. Para não ficar assim, toda semana, segunda e sexta, aula, porque isso cansa, pesa a cabeça do ser humano, a gente vai fazer assim, segunda a gente vai ter essa aula de violência familiar, porque a gente vai ter que conversar sobre isso, é um assunto muito pertinente, tá, nas famílias. Mas as outras, eu vou falando para vocês que na segunda a gente vai ter o fórum, tá? A nossa aula vai ser no fórum. Vou deixar algumas perguntinhas lá, a gente vai discutir lá no fórum, ok? Qual segunda que você está falando, professora? Dia 9 agora, aula agora. Então, dia 9 vai ser no fórum. Não, aula de violência familiar. E qual aula vai ser no fórum? As próximas, eu vou avisando anteriormente, para vocês ficarem, tá? Entendi. Não adianta eu falar que dia 9 eu tô no estágio. Grava a aula. Você é, né? Não, eu vou gravar. Ai, meu pai. Eu vou gravar. Mas quem puder estar presente, esteja presente, porque é uma aula muito interessante sobre violência familiar. Deixa eu refletir aqui, que seria interessante eu dar essa aula na sexta. Deixa eu ver o que eu vou dar sexta. Sexta é dia 13. Muito, professora, era melhor. Calma aí. Eu devo ter feito alguma merda aqui. Sexta vai ser dia 6. Não, pera. Hoje é dia 30, sexta é dia 6. Não, gente, calma aí. Eu tô confundindo a loucura da cabeça aqui. Dia 2 agora é feriado. É dia 9. Não é segunda agora, é próxima. É próxima. Entendeu? Então, calma aí. Dia 9, dia 13 que eu vou dar intervenção na conjugalidade. Então, a gente pode inverter isso aí. Interessante. Então, vai ficar assim. Eu vou até mudar lá no como é o nome do trem, gente? No AVA, porque lá no AVA tem especificando cada data, viu? Cada data de cada assunto. Violência familiar vai ficar para sexta-feira, dia 6, tá? Dia 6 o quê, gente? Dia 6, sim. Dia 6. Próxima sexta. Dia 9, a gente vai falar sobre a intervenção na conjugalidade. Ok? É outro assunto interessante, mas violência familiar tem mais sua prioridade. Fechou? Ok. Professora, a senhora podia dar uma aula sobre como bombar no Instagram. A senhora gente, bomba lá. Eu quero saber como que a senhora consegue engajamento de gente de lá de longe. Então, né, gente, é uma coisa interessante para se falar, parece besteira, mas a gente não aprende na faculdade sobre empreendedorismo, né? Da psicóloga, que a gente só forma e é jogado no mundo, assim, para a gente se virar, né? Mas, infelizmente, não faz parte da nossa disciplina. Quem sabe aí, para frente, uma aula extra ou a nossa finalização da disciplina. A gente conversa sobre isso, seria interessante. Tá bom. Então, por hoje é só. Dia 6 a gente vai falar sobre violência. Dia 9... Por que eu tô... Eu tô muito doida por causa desse feriado, gente. Na boa, eu odeio feriado. Feriado acaba com a minha cabeça. Que dia é isso, 6... professora? O feriado é tão bom. Feriado é bom, gente, mas é difícil dizer, porque eu vou trabalhar no feriado, então eu não sei dizer se é bom, não. Então é por isso, porque se a senhora não fosse trabalhar, a senhora ia achar uma maravilha. Uma maravilha, desse jeito. Por isso que acaba confundindo minha cabeça. Às vezes eu acho que é dia útil, às vezes não. Mas, enfim, eu vou colocar lá no portal, tá lá, na verdade. Eu vou só mudar as datas. Vocês querem saber o que vai acontecer tal dia? É só ir lá, viu? Beijo. Até sexta-feira que vem. Porque eu tô achando que é sexta. Beijo, até ótima semana.